Aos olhos do Senhor, a cosmovisão bíblica. Vamos iniciar o tema destacando a já conhecida e grande verdade: somente Deus tem a sabedoria em si mesmo. Quanto a nós, precisamos aprender. E é indispensável que aprendamos diretamente da fonte da sabedoria que está nas páginas da Bíblia Sagrada. Somente a palavra de Deus oferece a água viva, capaz de alimentar e matar a sede da humanidade. As palavras sagradas e o exemplo de vida de Jesus fazem da educação cristã o único ensino válido para que o homem reconstrua sua verdadeira natureza sequestrada pelo pecado. É a educação cristã que nos fornece o que chamamos de cosmovisão bíblica, a lente que revela o caráter de Deus, o mundo e nós mesmos, como realmente fomos criados, enxergar o mundo através da ótica de Cristo. Tudo mais são especulações humanas que mergulham no nada, pois não partem de coisa alguma. Infelizmente, algumas dessas especulações são levadas às salas de aula e preenchem o currículo escolar, embaçando a visão de crianças e jovens e tomando o lugar do ensino verdadeiro. Essas distorções acabam resultando em indivíduos que caminham às cegas, pois dão as costas à única e verdadeira luz que é Cristo. O resultado está aí. Um mundo cada vez mais decadente no que se refere à moral, com indivíduos fazendo uso indevido dos avanços tecnológicos que alcança. Isso nos convida a refletir sobre a relevância da cosmovisão, pois ela molda a realidade, podendo fazer trevas parecerem luz e luz parecerem trevas. Como eu vejo o mundo? Que visão de mundo estou passando para meus filhos dentro do meu lar? Embora não tenhamos muito controle sobre as diferentes teorias que serão apresentadas a nossas crianças e jovens nas escolas e universidades, cuidemos para dar-lhes em nosso lar a educação cristã, que será um sólido alicerce para identificarem falsos ensinamentos. Veja o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 11. Ninguém pode colocar outro alicerce que não seja aquele que já está posto, Jesus Cristo. Segundo Ellen White, o verdadeiro objetivo da educação é restaurar a imagem de Deus no indivíduo. Está em Patriarcas e Profetas, página 595. Não há fonte que mais valorize o ser humano do que a Bíblia, pois o aponta como o Filho de Deus, amado e criado à semelhança divina. A educação cristã adventista de sétimo dia pode ser instrumento da mais sólida cosmovisão, porque ensina todas as verdades bíblicas, sem nada omitir ou acrescentar, dando destaque àquelas que são priorizadas pelas próprias páginas sagradas, como é o caso da guarda do sétimo dia, mandamento mais mencionado ao longo de toda a Bíblia. É essencial que a perspectiva da cosmovisão bíblica fundamente todo o ensino adventista de sétimo dia e alcance todas as áreas de atuação do ser humano, destacando o perigo das filosofias contrárias à dignidade do homem. Uma cosmovisão que distorce a imagem humana pode criar, por exemplo, sociedades inteiras ou indivíduos que discriminam certos grupos por enxergarem maior ou menor valor nesta ou naquela raça ou etnia. Conforme considerou o médico psiquiatra judeu Viktor Frankl, em seu livro O Médico e a Alma, se apresentarmos a alguém um conceito de ser humano que não é verdadeiro, podemos muito bem corrompê-lo. E segue narrando as atrocidades que viu nos campos nazistas, onde foi prisioneiro, e conclui com o que podemos considerar um alerta para as autoridades de ensino. Estou absolutamente convencido de que, em última análise, as câmaras de gás dos campos de concentração foram preparadas não em algum departamento em Berlim,
mas nas mesas das salas de aula de cientistas e filósofos nihilistas. Apenas para esclarecer, nihilismo, em linhas gerais, é a filosofia do nada, da falta de significado, que nega Deus, os valores e as convicções e prega o vale tudo. A cosmovisão materialista ateísta ignora a existência de um único Deus ou de deuses criadores, considerando que o universo apenas existe, constituído de átomos e de vazio. A falta de Deus leva ao caos. Vejamos o que diz Davi no Salmo 53, verso 1. Diz o insensato: não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade. Já não há quem faça o bem. Diferentemente da visão materialista ateísta, a cosmovisão bíblica abrange o mundo natural, mas não se limita a ele e dá sentido à existência do homem, valorizando-o e libertando-o, conduzindo-o ao Criador. Vamos ler Ellen White. Cristo é a riqueza insondável, e aquele que o encontra, encontra o céu. O agente humano que olha a Jesus, que demora pela fé em seus incomparáveis encantos, encontra o tesouro eterno. Está na obra Para Conhecê-lo, página 58. As primeiras palavras que abrem a Bíblia, em Gênesis, declaram que Deus é o Criador dos céus e da terra e de tudo que nela existe. Vejamos agora que linda declaração faz Jó no capítulo 12 de seu livro, versos 7 a 10. Mas pergunta agora aos animais, e cada um deles te ensinará. E às aves dos céus, e elas te farão saber. Ou fala com a terra, e ela te ensinará. Até os peixes do mar te contarão. Quem não entende por todas estas coisas que a mão do Senhor fez isto? Na sua mão está a alma de tudo quanto vive e o espírito de toda a carne humana. A cosmovisão bíblica parte da criação, conceito fundamental e básico da educação cristã. Não é de se estranhar que esse fundamento seja um importante alvo a ser atingido pelo inimigo, e a teoria da evolução aí está, ensinada nas escolas, levando muitos a duvidarem ou descrerem da origem divina da criação. Ou o que é ainda pior e mais ofensivo a Deus, é quando autoridades tentam harmonizar a criação com as especulações do evolucionismo. Ainda dentro da doutrina da criação, vale a pena observar a ênfase que Deus dá à santificação do sábado após os 6 dias de criação, com inúmeras citações ao longo de toda a Bíblia. Sob a ótica do cristianismo, a vida ganha sentido e pessoas são transformadas. Temos, por exemplo, frases do escritor e teólogo inglês C.S. Lewis, conhecido autor das Crônicas de Nárnia e de obras que fazem apologia do cristianismo. Sua visão de mundo ateísta da adolescência perdeu sustentação quando converteu-se e sua nova cosmovisão cristã passou a marcar sua vida e sua obra. Vamos ler. Eu creio no cristianismo tal como creio que o sol nasceu, não apenas porque eu vejo, mas porque, através dele, eu vejo todas as outras coisas. Está na sua obra Peso da Glória, parágrafo 24. E outra. O Filho de Deus tornou-se homem para possibilitar que os homens se tornem filhos de Deus. Está em Cristianismo Puro e Simples, livro 4, capítulo 5, parágrafo 1. A partir da queda do homem, o Evangelho não faria sentido se não apresentasse a lei de Deus como guia, que, revelando o pecado, aponta ao homem a necessidade de buscar a salvação em Jesus Cristo. Assim, a cosmovisão bíblica tem como centro os fundamentos do Evangelho e da educação cristã, as doutrinas da criação, da redenção e os 10 mandamentos.
A figura de Cristo Salvador é centro da cosmovisão cristã e revela o Deus que tanto nos criou como morreu por nós, e assim não nos resta senão adorá-lo e glorificá-lo através de nossa obediência em resposta a tão grande amor. Através de suas leis, Deus busca gravar em nosso coração e em nossa mente os seus princípios morais, para que possamos refletir o seu caráter. Assim, as leis divinas não são um comando autoritário, mas um código moral, que será seguido naturalmente pelo homem que escolher aproximar-se de Cristo. Diferentemente, os códigos jurídicos humanos apenas estabelecem penalidades para as diferentes infrações, não sendo de sua competência evitar que o indivíduo avalie o quanto pode lhe ser interessante violar alguma lei. Para ilustrar essa ideia, o Dr. Joel Hoffman propõe o caso de um jovem americano que, depois de fazer cálculos, opta por casar-se com uma mulher mais velha e muito rica, matá-la, cumprir a pena estabelecida de 7 a 12 anos e sair da prisão com cerca de 30 anos, suficientemente jovem para curtir sua rica herança. A citação está na página 55 do nosso guia de estudos. As leis de Deus não tratam de estabelecer punições específicas, mas objetiva ensinar ao homem o que é certo ou errado aos olhos do Deus Criador e ao mesmo tempo Redentor. Se me amas, segue meus mandamentos, ensina o apóstolo João, capítulo 14, verso 15. E Salomão alerta em Provérbios 15, verso 3, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Vamos ler agora um trecho de O Maior Discurso de Cristo, escrito por Ellen White. O trecho é longo, mas vale a pena, porque ajuda a compor a cosmovisão bíblica a respeito da doutrina da redenção. Vamos lá, está nas páginas 8 e 9. Não somos dignos do amor de Deus, mas Cristo, nossa segurança, é digno e capaz de salvar com sobra todos os que recorrerem a Ele. Qualquer que tenha sido nossa vida passada, por mais desanimadoras que sejam as circunstâncias presentes, se formos a Jesus exatamente como somos, fracos, incapazes e em desespero, nosso compassivo Salvador dará todos os passos necessários ao nosso encontro e em torno de nós lançará os braços de amor e as vestes de sua justiça. Ele nos apresenta ao Pai, trajados nas vestes brancas de seu próprio caráter. Ele roga a Deus em nosso favor, dizendo: eu tomei o lugar do pecador. Não olhe a este filho desgarrado, mas a mim. A cosmovisão bíblica reflete o caráter de Deus, que é perene e imutável, e isso norteia o homem. Quem não sabe de onde vem, dificilmente saberá para onde vai. A falta de sentido de vida leva o homem a tornar-se fraco diante das tribulações. A Bíblia nos revela um Deus cuja grandiosidade mal podemos compreender, mas que atua conosco de maneira sempre muito clara e transparente. Ao contrário, o mal é obscuro e trapaceiro. Assim como o caráter de Deus se revela em todas as suas obras, o caráter do mal se esconde no pecado. Por isso Deus providenciou suas leis que desmascaram o inimigo, levando-nos a identificarmos as armadilhas em que este tenta se esconder para nos aprisionar. Enquanto Deus quer nos libertar, o mal quer nos manter prisioneiros. Ao nos criar com livre-arbítrio, Deus efetivamente revelou seu caráter e seu amor verdadeiro por cada um de nós. A narrativa da criação, em Gênesis, mostra tudo que Deus entregou nas mãos do homem, esperando dele ação e obediência.
ação como oportunidade de desenvolvimento integral e obediência como resposta de amor e gratidão. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, diz o apóstolo do amor, no capítulo 14, verso 21. Deus nos ensina a obedecer-lhe por amor a Ele e às suas leis. Sem leis, há o caos, em que cada um age conforme sua própria vontade. Sem comando legítimo, o homem deixa-se levar por suas próprias paixões, que são a forma como o inimigo busca conduzi-lo. Consequência disso são as sociedades que apresentam códigos morais ilegítimos, como denuncia o filósofo francês Michel Foucault, que aponta tais construções humanas como meras ideias praticadas pelos poderosos para controlar as massas. Moisés já lutava contra isso. Veja o que ele diz em Deuteronômio 12, 8. Não procedereis em nada segundo estamos fazendo aqui, cada qual tudo que bem parece aos seus olhos. E mais adiante, no verso 28, guarda e ouve estas palavras que te ordeno, para que bem te suceda a ti e a teus filhos, depois de ti para sempre, quando fizeres o que for bom e reto aos olhos do Senhor teu Deus. Por revelar um Pai Criador todo-poderoso e misericordioso, a cosmovisão bíblica nos confere um senso de valor e responsabilidade diante de nosso papel no mundo. Ganhamos coragem e confiança ao reconhecer um Pai que é puro amor e que jamais nos abandona. Tornamo-nos humildes ao reconhecermos o contraste entre a grandiosidade divina e nossa condição de pecadores, mas ao mesmo tempo enchemo-nos de gratidão e fé, porque, pela graça de Jesus, podemos superar o abismo que nos separa de Deus e recuperarmos a vida eterna. Até a próxima semana!